Os anos 80, a era das polainas e dos cabelos volumosos, também foram uma época de mudanças massivas no mundo da tecnologia. Imagine um tempo antes dos smartphones e laptops, quando os computadores eram máquinas enormes, confinadas principalmente a escritórios e universidades. Naquela época, os computadores pessoais estavam apenas começando a surgir, e um jovem Bill Gates viu o potencial. Ele cofundou a Microsoft e fechou um acordo com a IBM que mudaria tudo. A IBM, uma gigante do setor, estava procurando um sistema operacional, o software que gerencia todos os processos de um computador. E então surge o MS-DOS, abreviação de Microsoft Disk Operating System. Este sistema baseado em texto estava longe de ser amigável, mas foi um sucesso, tornando-se a base para os primeiros PCs da IBM. Isso lançou as bases para uma revolução na computação pessoal, tornando a tecnologia acessível às massas. O lançamento do Windows 3.0 em 1990 marcou uma virada para a Microsoft. Esta versão introduziu uma interface gráfica de usuário significativamente melhorada, com ícones, fontes e estética geral melhores. O Windows 3.1, lançado em 1992, aproveitou esse sucesso com recursos como fontes TrueType e suporte à multimídia. A introdução do campo minado e do paciência forneceu as primeiras formas de jogos casuais. O Windows 3.11, lançado em 1993, abordou os recursos de rede, facilitando a conexão de computadores para as empresas. Este período consolidou o Windows como um player importante no mercado de PCs. O ano de 1995 testemunhou uma mudança sísmica no cenário da computação com a chegada do Windows 95. O icônico botão Iniciar e a barra de tarefas fizeram sua estreia, simplificando a navegação. O Windows 95 abraçou a internet, que estava rapidamente ganhando popularidade. A inclusão do Internet Explorer marcou a incursão da Microsoft na guerra dos navegadores. O sucesso do Windows 95 foi inegável, impulsionando a Microsoft a novos patamares. Consolidou o Windows como o sistema operacional dominante para computadores pessoais. Navegando pelo novo milênio, XP até o Windows 7. Com o início do novo milênio, o Windows XP surgiu como um farol de estabilidade e facilidade de uso em 2001. Com base no sucesso de seus antecessores, o XP ostentava uma interface redesenhada com foco no apelo visual e na facilidade de uso. O longo reinado do Windows XP foi uma prova de sua estabilidade e ampla adoção. No entanto, o mundo da tecnologia estava evoluindo rapidamente e a Microsoft enfrentou novos desafios. O Windows Vista, lançado em 2006, visava aumentar a segurança e introduzir uma interface visualmente impressionante, mas enfrentou problemas de compatibilidade. O Windows 7, lançado em 2009, corrigiu as deficiências do Vista com foco em desempenho, estabilidade e uma interface de usuário refinada. O Windows 7 se tornou um enorme sucesso, recuperando a confiança do usuário e consolidando o domínio da Microsoft no mercado de sistemas operacionais. A experiência moderna do Windows, abraçando o futuro. Com o surgimento dos dispositivos móveis e da computação em nuvem, a Microsoft reconheceu a necessidade de um sistema operacional mais unificado e versátil. O Windows 8, lançado em 2012, representou um afastamento ousado da computação de mesa tradicional, com sua tela inicial baseada em blocos. Embora o Windows 8 tenha introduzido conceitos inovadores, suas mudanças drásticas alienaram alguns usuários. A Microsoft ouviu o feedback e, em 2015, lançou o Windows 10, uma versão mais refinada e amigável. O Windows 10 trouxe de volta o familiar menu Iniciar, integrando recursos modernos como a Cortana e o Microsoft Edge. Com base nesse sucesso, o Windows 11, lançado em 2021, trouxe mais refinamentos para a interface do usuário e recursos aprimorados para jogos.
A jornada do Windows é uma prova da capacidade da Microsoft de se adaptar e inovar, moldando a maneira como interagimos com a tecnologia. Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa 20ª aula. Finalmente chegamos, né? Depois aí de 19 aulas passadas, né? Se bem que nas primeiras aulas vocês assistiram 1 e 2, né? 3 e 4. Então, praticamente a gente, quando chegar no final, a gente vai recuperar aí essas 2 aulas que ficou faltando, né? Porque nas primeiras vocês iniciam com 1 e 2 e 3 e 4, né? Já direto para os exercícios. Mas vamos, sem mais delongas, antes de passar para o exercício, né? Vamos corrigir aquela prova lá que você fez na aula 15. Você se lembra aquela avaliação que você fez lá no final do vídeo da aula 15? O pessoal fez na aula 15. Os alunos, eles corrigiram no servidor para ver se estava tudo completo, direitinho. Depois, nesse mesmo vídeo da aula 15, os alunos tiveram que responder o Quest IA 2, que foi o que nós corrigimos na aula 15 mesmo. Foi a prova, né, a primeira prova, avaliação. E, né, vocês tiveram que responder aí um questionário, né? Foi um questionário, se não me engano, de múltipla escolha, né? E hoje você vai saber quanto que você acertou, quantas você tirou. Por que eu preferi não corrigir, né? Eu preferi deixar para você corrigir junto comigo aqui no vídeo, né? É justamente para você ver o seu nível de conhecimento, do que você já está sabendo, sabe? Eu acho que nada melhor do que você que está me assistindo aqui, que sai da sua casa, né, sai dos seus compromissos para vir até o curso, para ver um vídeo de uma aula gravada. Eu acho que nada melhor é a gente, mesmo numa aula gravada, a gente ter uma prática, né? A gente ter vamos botar assim, um entrosamento aqui de prática. Isso é importante demais, tá? Tendo em vista que eu tô aí do seu lado, provavelmente, né? Se eu não tiver, vai ter um outro professor, não sei. Mas lembre-se que, independente da aula ser gravada, independentemente, você que está me assistindo aqui agora, você vai testar a cada vídeo o seu nível de conhecimento. É claro que eu vivo falando para vocês que é importante vocês, pois eu disponibilizo a aula gratuitamente no YouTube. É importante você estudar em casa. Eu tenho alunos que falaram para mim que estavam com dificuldade quando chegou aqui, que agora, depois, né, tendo um computador em casa, depois de ter praticado em casa, estão conseguindo aprender. Cara, isso é muito bom. Isso é um sinal que tá dando certo, né? Um conteúdo que tá dando certo. Pode não dar certo para todos, mas para quem se dedica, para quem se esforça, dá certo, né? Então vamos poupar tempo, né? Vamos economizar a fala aqui, porque minha garganta ainda está se recuperando, né? No último vídeo, você que assistiu aí a nossa 19ª aula, né? Você viu que eu estava sem voz praticamente. Agora que está melhorando um pouco, né? Eu estou conseguindo aí falar melhor com vocês, e acho que a gente vai conseguir fazer agora essa correção dessa prova. Então preste atenção, eu não vou mostrar nada de tela de computador, não. Tá? Não vou mostrar, não. Vou deixar você corrigir. Tá? Professor, posso usar o chat GPT para corrigir a minha prova? Pode. Pode sim. Tá? Posso usar a internet? Não quero usar o chat GPT, não gosto de chat GPT. Não tem problema. Usa o Google. Tá? É de graça. Aproveita que é de graça. Tá? E o que você vai fazer? Primeiro passo. Abre aí o servidor. Tá na área de trabalho lá. Abre o servidor, clica 2 vezes. Depois você vai acessar o seu dia, o seu horário, né, na pasta turmas. E você vai entrar dentro da sua pasta, tá? Dentro da sua pasta. E você vai baixar. Clica com o botão direito em cima do arquivo. Baixa a prova. Ou você pode abrir online, né? E corrige
corrige um por um. Se eu não me engano, foram 10 questões. Se não foi 10, foi 5, uma coisa assim. Eu não me recordo. Você vai ver qual foi a sua nota, tá? Corrige um por um, devagar, sem pressa, com calma, beleza? E quando você terminar aí de corrigir a sua prova, a sua avaliação que você fez na aula 15, você vai olhar para o professor aí, né? Você vai esperar o professor passar aí na sala, chegar na sala, você vai falar: professor, tirei 9 de 10, tirei 10 de 10, tirei 1 de 10. Não importa. O professor vai te ajudar mediante isso, vai te dizer o que você precisa fazer para você melhorar a sua nota, o seu conhecimento. Beleza? Então, pode pausar o vídeo agora e fazer a sua correção da prova. Bom, agora que você terminou de corrigir aí a sua avaliação, a sua prova, né? Eu tô aqui pelo computador da Apple, né? Que a gente falou, né? Nas últimas aulas aí. Provavelmente vai ser um pouquinho diferente do que vocês vão estar vendo na tela de vocês do computador. Então, é importante você prestar atenção e fazer com calma, tá bom? Tem que ter calma para fazer. Abrir o servidor, vamos aqui, ó, em arquivos. Clica 2 vezes, clica 2 vezes em questionários, de novo. Aí, né, a gente está colocando todos os modelos, né, de documentos, né, vamos botar assim, aqui nessa pasta arquivos, né, e questionários. Vocês vão baixar esse novo arquivo aqui que eu coloquei, que é o windows.1.odt. Eu não sei como vai ficar aí no seu computador, tá? Porque alguns são Windows 7, alguns são Windows 8, outros 10, outros 11. Então, o que a gente vai fazer? Como aqui é um computador da Apple, pode ser que tenha uma abertura diferente, um formato diferente. Então, quando você baixar, você vai clicar em baixar, aqui, ó, clicando aqui, baixar, ou simplesmente você pode clicar com o botão direito aqui em cima, clicar com o botão direito e baixar. Baixou, você vai abrir o documento. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Já vai abrir aqui pra gente aqui, ó. Aqui no da Apple aparece assim pra mim. Ó. Vou dar um zoomzinho pra ficar melhor. Vamos lá. Esse questionário que eu montei pra vocês aqui, ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte desse questionário, presta atenção antes de começar a fazer, tá? Pra depois você não ficar: ei, professor, professor, como é que faz isso? Onde clica nisso? Faz com calma, pelo amor de Deus. Vamos lá. Parte 1. Pesquisar imagens. São 10 imagens que vocês vão ter que pesquisar, tá? Lembrando que essas imagens aqui, elas têm que estar dentro da sua pasta no servidor, tá? Você pode criar uma pastinha aí que você já aprendeu a criar pasta, né? Se você não lembra como é que cria uma pasta, volta aí na aula 4 que você vai lembrar como é que cria uma pasta. Na aula 4, na aula 11, 12, né? Lá na Organize eu mostro como cria. Enfim, a primeira parte é isso. Vocês vão pesquisar 10 imagens. Cada imagem aqui tem uma coisa bem específica, tá? Então faz com calma, porque tem que sair certo. Tem que sair certo, tá? Tipo aqui. Ó, por exemplo, aqui tem que pegar uma imagem no prompt de comando aberto. Se você jogar isso aqui no Google Imagens, você acha. Fácil, tá? Windows Explorer. Vai baixar do jeito que é o Windows Explorer. Ah, mas professor, eu não sei como é que é um prompt de comando. Como que eu vou saber? Você pode perguntar pro professor aí na hora. Professor, isso aqui é uma pesquisa antes, né? Mostra a imagem pro professor e fala: professor, isso daqui é um prompt de comando? Aí eu vou falar: Aí você vai baixar. Beleza? Se não for, eu vou falar: não é isso aí não, continua pesquisando. Beleza? Então, para não ficar com dúvida. Terminou de responder a número 1, tá? Para facilitar, você pode ir colocando um xizinho. Opa. Vou colocar sobre escrever. Aqui, ó. Você pode colocar um xizinho do lado, né?
Ou você pode fazer igual eu vi os alunos fazendo no sábado, né, para você saber quais que você já fez. Você pode vir aqui, selecionar tudo e mudar a cor, né? Muda a cor aí, ó. Tipo, esse daqui eu já fiz. Ah, já pesquisei a imagem 2. Bota vermelho de novo. Para você saber as que faltam fazer, né? As que faltam fazer e as que você já fez. Ok? Na segunda parte aqui, preste atenção. Não é para você fazer ainda não, espera. Se você já estiver pesquisando aí, estiver só ouvindo o vídeo, já para aí o que você está fazendo e preste atenção aqui na aula, tá? Vamos lá. A segunda é bem facinha, múltipla escolha. Gente, são só 10 perguntinhas de múltipla escolha que vocês vão pesquisar na internet. Não é para usar o chat GPT. Não é, preste atenção, vou repetir mais uma vez. Não é para usar o chat GPT para responder nenhuma pergunta desse questionário. Beleza? Tanto aqui na de múltipla escolha, quanto aqui nas de pesquisa. Tá? Esse daqui vocês vão fazer uma pesquisa. Tudo usando o Google. Tá? Dessa vez vocês não vão usar o chat GPT. Ah, mas professor, a gente vive usando o chat GPT para fazer um monte de coisa. Tudo bem, só que eu não quero te tornar dependente de alguma coisa, tá? De uma ferramenta. Eu não quero te tornar uma pessoa dependente de ferramenta, assim, sabe? Eu quero que você considere estudar vários meios de aprendizado, beleza? Para você, né, não se sentir um inútil, né? Fazendo uma coisa só, usando uma ferramenta só. Saber usar a internet de verdade na íntegra. Belezão? Feito isso, esse questionário aí, né? Deixa eu até virar aqui, fica melhor para vocês poderem ver. Respondido esse questionário aqui, vocês vão colocar ele respondido. Presta atenção. Presta atenção. Vou falar mais uma vez, presta atenção. Ai, professor, para de ser chato. Não, presta atenção, tá? Você vai colocar, depois que tiver respondido tudo, tiver com todas as respostas, tudo direitinho, você vai pegar esse questionário aqui, vai salvar na sua pasta dentro do computador. Aquelas pastinhas, sabe? Depois você vai colocar dentro da sua pasta no servidor também. Junto com a pasta das 10 imagens. Conseguiu entender? Professor, não consegui entender nada. Volta o vídeo aí. Já voltei o vídeo, professor. Volta o vídeo aí. Volta de novo. Volta de novo. Volta de novo. Até você encaixar na sua cabeça. Porque o que eu estou explicando aqui não é um bicho de 7 cabeças. Se você está na 20ª aula, é impossível você não saber as coisas que eu estou fazendo, que eu estou falando aqui para você fazer. Então, se você não conseguir fazer isso, eu sinto muito. Você não está aprendendo nada, né? É melhor você ser sincero com você mesmo e desistir, né? É mais fácil você fazer outra coisa, que isso aqui não é para você, né? Computador não é para você. O importante é você, sabe, estudar. E se você já fez 19 aulas e não aprendeu a fazer uma coisa básica, que é colocar um arquivo, uma pasta dentro do servidor, né? Isso é uma coisa simples, que você já estudou, né? Então, se você está nessa aula aqui, na 20ª, pô, você está super bem. Eu vi falando isso praticamente toda a aula. Se você está avançando, está conseguindo avançar, cara, genial, você está indo bem. Isso é bom, bom demais. Mas tudo depende de você, né? Se não entendeu o que eu expliquei, volta o vídeo. Volta. Volta. Mas volta. Beleza? Tudo bem? Eu vou parar de ser chato. Terminou de colocar tudo no servidor, o arquivo respondido, Windows.1, né, respondido, tem que estar lá na sua pasta, Windows.1. Tem que estar lá, o arquivo de texto. E a pasta, você pode colocar com o mesmo nome, né? Fotos Windows. Pode colocar o nome da pasta lá no servidor como Fotos Windows. Ok? Eu acho que ficou claro. Acho que ficou clara a minha explicação do que você precisa fazer assim que concluir esse questionário.
Bom, e para finalizar, eu vou deixar você, como eu sempre estou deixando, nesse período que a gente está estudando aí, sistemas operacionais, nesse período que a gente está estudando essa parte de Linux, Apple, iOS, Windows, a gente está deixando no final de cada vídeo, de cada aula, uma notícia, né? Ou alguma coisa que tenha a ver com o conteúdo que você aprendeu hoje, tá? Por favor, que não seja, preste atenção, que não seja só mais um vídeo que você vai assistir. Leva o conteúdo a sério. Não fica mexendo no celular na hora da aula. Presta atenção no conteúdo, presta atenção no vídeo. Isso aí vai fazer você aprender, vai fazer você, né, ter um futuro. Então, assiste aí o vídeo e a gente volta aí com mais uma aula de Windows, que serão 3. Na verdade, 2 de Windows, né, falando sobre Windows, com alguns exercícios. E a terceira, que vai ser a aula 22, né, porque essa é a 20, 21, 22, vai ser um exercício para a gente relembrar todos os comandos que a gente já aprendeu do Windows e alguns novos, beleza? E alguns novos. É isso aí, foi bom ter você aqui comigo, eu espero realmente poder te ver aqui na próxima aula, e é isso aí, um abraço, até a próxima. Windows 10 ou Windows 11? Neste vídeo vamos descobrir qual dos dois tem o melhor desempenho. Vamos começar os testes testando a inicialização. Nós vamos começar os testes testando a inicialização dos dois sistemas. Vamos usar os notebooks com a mesma configuração, um i5 8350U, Intel UHD Graphics 620 com 8 GB de RAM em 2400 MHz e 128 GB de SSD. Os dois vão iniciar ao mesmo tempo com Windows 10 e Windows 11. No primeiro teste vimos que o Windows 10 foi o vencedor com uma velocidade um pouquinho maior do que a versão Windows 11. Armazenamento. Aqui vimos que o Windows 10 em comparação ao Windows 11 ocupa 40 GB. O Windows 11 ocupa 41.1 GB de armazenamento. Vitória para o Windows 10. Agora vamos testar a memória RAM. Nos dois sistemas, o Windows 10 e o Windows 11. Aqui o Windows 10 usou 2.6 GB e o Windows 11 usou 3.1. Esta diferença é bem significativa quando vamos abrir várias abas no navegador, por exemplo. Vamos tentar abrir várias abas aqui nos dois sistemas usando o Google Chrome e verificando o gerenciamento de memória RAM. Aqui no Windows 10, pessoal, estamos abrindo aqui e abrimos 24 abas e no Windows 11 apenas 20. Bateria. Aqui vamos usar vários tipos de programas para estressar ao máximo nosso notebook. Estou acelerando o vídeo em 40 vezes. Aqui vimos que o Windows 11 morreu primeiro e depois o Windows 10. O Windows 10, pessoal, ele sobreviveu em 1 hora e 27 minutos e 7 segundos. Já o Windows 11 suportou apenas 1 hora e 25 minutos. Edição de áudio. Aqui vamos iniciar o teste tanto no Windows 10 quanto no Windows 11 para renderizar um áudio. Aqui vamos ver que o Windows 11 sai na frente em alguns milissegundos em relação ao Windows 10. A diferença é bem pequena, não chega nem a 1 segundo de diferença, mas é uma diferença perceptível. Edição de vídeo. Aqui vamos fazer um teste usando o DaVinci Resolve. Vamos encodar algum tipo de vídeo, um vídeo em 1080p. Ele será encodado usando o Profile AVC e usando 30 fps. Aqui nessa sequência, pessoal, estou acelerando o vídeo em 40 vezes, vimos que o Windows 10 se sai novamente na frente em relação ao Windows 11. O Windows 10 tem um tempo de 15 minutos e 18 segundos e o Windows 11 16. Abrindo programas. Neste teste estamos abrindo diversos tipos de programas para testar a velocidade. E realmente, de novo, o Windows 10 sai melhor. Estamos reduzindo a velocidade para vocês verem a diferença, porque a diferença é mínima, é questão de milissegundos. Mas mesmo assim, usando o mesmo hardware, usando o mesmo tipo de computador, a mesma configuração, o Windows 10 sai na frente. Lembrando que todos os testes estão sendo realizados com Windows oficial, não é ISO Windows Lite, beleza? Está sendo tudo rodado na versão de fábrica. E mesmo assim, todos os programas que a gente testou, o Windows 10 sai na frente em questão de milissegundos, mas a diferença é perceptível no dia a dia. Navegadores. Neste teste vamos testar 3 sites, youtube.com. Aqui, usando o mesmo navegador, finalmente o Windows 11 saiu campeão. Vamos testar agora apple.com. Neste teste, o Windows 11 sai na frente de novo. E agora o Google
Aqui, desacelerando o vídeo um pouco, a gente vê que o Windows 10 saiu na frente. Transferência de arquivos. Aqui vamos fazer um teste de transferência de dados. Acelerando o vídeo um pouco, a gente vê que neste teste aqui, copiando o mesmo tamanho de arquivo, novamente o Windows 11 sai na frente, com a velocidade de 2 minutos e 5 segundos em relação a 2 e 15 do Windows 10. Scan de vírus. Aqui neste teste estão utilizando dois antivírus iguais, escaneando tanto o Windows 10 quanto o Windows 11, aumentando a velocidade para vocês verem mais rápido. Notamos neste teste, pessoal, que o Windows 11 sai um pouquinho na frente, questão de alguns segundos, porém na prática, no dia a dia, a diferença é perceptível. Benchmarks. Aqui vamos fazer diversos tipos de benchmark com vários tipos de programas. Primeiramente, vamos testar o Geekbench em single core. O Windows 10 teve 471 pontos e o Windows 11 472, diferença de 1 ponto. Em Geekbench em multicore, o Windows 10 teve 1905 pontos contra 1906, de novo 1 ponto. Agora vamos testar com outro tipo de software, vamos testar com CPU Z em single thread, deu 195.1 para o Windows 10 contra 195.7 para o Windows 11. Também não foi muito diferente. Já em multithread, a diferença é um pouquinho maior, de 1003.1 para 1001.7. Neste próximo teste, vamos utilizar o teste de escrita de SSD, escrita e leitura do SSD. Neste teste, utilizando o DiskMark em leitura e escrita, vimos que novamente o Windows 11 sai um pouquinho na frente. Já no teste de velocidade de internet, também pode ser influenciada pelo navegador, utilizando o speedtest.net para fazer os testes, a diferença continua sendo bem pouquinha. O Windows 10 bateu 88 MB contra 93 do Windows 11. Já no teste de upload, a diferença foi um pouquinho diferente, de 88 MB para 80 MB do Windows 11. Já no teste com o Cinebench Single Core, obtemos 439 para o Windows 10 contra 450 do Windows 11. No mesmo teste em multicore, temos 2033 contra 2003 para o Windows 10. Agora um teste de vídeo, renderização de vídeo. Estamos utilizando o Superposition em 720p Low e a diferença foi um pouquinho para o lado do Windows 11. Já em 1080p em qualidade medium, a diferença também continua sendo para o Windows 11. Conclusão. Em testes do mundo real, sem sombra de dúvidas, o Windows 10 sai na frente. Em abrir os programas, em navegar na internet, em executar, todos os processos são mais rápidos no Windows 10. A única exceção aqui é a memória RAM, que o Windows 11 consumiu um pouco menos. Ou seja, você pode abrir mais programas no Windows 11 que ele tem um gerenciamento melhor. Agora, se você preza por benchmarks, o Windows 11 sai na frente. Ou seja, em todos os processos que a gente testou em benchmark, que são testes genéricos para o computador para ver a performance dele em pontuação, em todos os testes, o Windows 11 saiu melhor. O Windows 10, sem dúvidas, é o melhor neste review. Se você gostou deste tipo de vídeo, deixe o like, deixe o seu comentário aqui e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu espero você na próxima. Falou!